Com o Miguel Prata Roque, comentador da SIC, João Almeida do CDS no lugar da Cecília Meireles. Miguel, comece por si e por este regresso de Pedro Nuno Santos ao Parlamento. Eu acho natural e acho que quem se propõe ao exercício de um cargo deve cumpri-lo até ao fim. A legislatura tem 4 anos de duração e, portanto, também percebo, de certa forma, a título pessoal, que tenha sentido a necessidade de fazer um interregno na sua vida política, mas parece-me normal e eu acho que isso é um compromisso que qualquer deputado deve ter com os seus eleitores, que é, a não ser que haja uma situação muito extraordinária, não cumprir o mandato até ao fim. Não fica esquisito? Sim, aquela pressãozinha do ex-líder. Não sei. É assim, o Partido Socialista é um partido de muita gente, de gente muito diferente de si. Eu acho que essa é a força do Partido Socialista. É o facto das pessoas pensarem pela sua cabeça. Pedro Nuno Santos sempre o fez. Já acha que vai para o Parlamento pensar sobre um cavaleiro solitário no Parlamento? Vamos lá ver, há matérias sobre as quais ele tem que honrar a disciplina partidária, que é relativamente às votações sobre o programa de governo, ou a rejeição de uma moção de confiança do governo, ou a aprovação do orçamento, aí há a disciplina de voto. Quanto às demais matérias, cada um deputado deve exercer livremente esse seu mandato, julgo que sim. Está bem. Ponto final. Da minha parte, sim. João Almeida, queria também a sua opinião sobre este regresso. Olá, boa tarde ao Miguel também. Lá está, é o natural. Eu acho que neste momento Pedro Nuno Santos tinha ou de renunciar ao mandato ou de o retomar. Acho normal que o retome. Ele nunca disse que renunciaria, nunca abandonou o Parlamento. Confesso-lhe que estou especialmente interessado para ver como é que na bancada do Partido Socialista este regresso de Pedro Nuno Santos vai ser acolhido. Eu acho que as intervenções foram poucas, mas foram algumas que o Pedro Nuno Santos fez durante este período, desde que José Luís Carneiro é líder do partido, foram no sentido ou de aumentar exigência ou de mostrar alguma alternativa e, portanto, sendo posto à prova todas as semanas com votações, e hoje em dia o Parlamento, eu isso posso dizê-lo por experiência própria, hoje é especialmente exigente com a configuração que tem nas votações que fazemos todas as semanas. E todas as semanas, até porque, e isso é bom, nas redes sociais hoje em dia são publicadas todas as votações sobre todos os documentos, não só sobre os projetos de lei, também sobre os projetos de resolução, sobre os votos, e vai ser interessante ver se Pedro Nuno Santos vai ser coerente com aquela que foi a sua liderança ou se vai ser alinhado com a liderança de José Luís Carneiro, porque acho que dificilmente conseguirá com as duas. Vamos ver, é algo interessante para ver na bancada do Partido Socialista. Este desafio do novo formato do Parlamento interessa ter lá Pedro Nuno Santos? Eu acho que sim. É bom que tenhamos pessoas que falem de forma clara. Eu acho que os portugueses precisam disso, de clareza e de soluções alternativas, porque ainda há pouco estava uma peça a dar conta de alguns inquéritos de opinião, que julgo que depois podemos falar sobre eles, em que as pessoas se sentem insatisfeitas no sentido de acharem que aquilo que julgaram que podia ser mudado não foi mudado suficientemente em 2 anos. Não sei se haverá muita gente arrependida ou não do voto que exerceu, isso também é normal nas nossas decisões pessoais, designadamente eleitorais, mas eu acho que está a fazer falta em Portugal visões alternativas, porque, por exemplo, discutimos muito relativamente ao pacote laboral sobre que sociedade é que temos. Porque nós temos riqueza, a riqueza é produzida todos os dias, ela não é distribuída de forma equitativa e nós, se calhar, todos nós precisamos de reformas na nossa vida cotidiana. Precisamos de mais tempo com os nossos filhos, precisamos de que os nossos pais que são idosos sejam bem tratados e tenham condições para ser bem tratados. E eu acho que os políticos, sinceramente, ao longo destes 2 anos, a direita tentou fazer um acerto de contas relativamente à esquerda e ao Partido Socialista e está muito presa a esse tipo de discurso. Há o discurso de a esquerda vai desaparecer, depois as sondagens desmentem isso. Ao discurso do revanchismo, de desmontar aquilo que foi feito. O Partido Socialista não tem a tradição que tem, por exemplo, o PSD, que é afastar ex-líderes do exercício de cargos públicos. E, portanto, nesse sentido, eu acho que alguém como o Pedro Nuno Santos, que fala de uma forma muito clara, pode ter um contributo importante também no Parlamento. Eu estou-me a rir porque estou a ver a cara do João Almeida. Se se revela depois divergências dentro do Partido Socialista, é outra questão. Mas eu também vou ser bem claro, o atual líder do Partido Socialista foi eleito com 97% e, portanto, se alguém tivesse intenção de apresentar uma proposta alternativa à estratégia que está a ser seguida, já a devia ter feito. E, portanto, agora, durante 2 anos, lamento,
mas vão ter que ser solidários e leais institucionalmente com o líder João do Almeida, PS. não sei se quer responder ao Miguel, mas também queria que falasse da sondagem. Como é que vê a sondagem que dá uma avaliação negativa aos 2 anos de governo AD? Eu acho que há mais que uma sondagem publicadas recentemente e acho que dão alguns sinais equívocos, mas eu não gosto de fugir às questões. Obviamente que um governo que está não há 2 anos a governar, mas que começou a governar há 2 anos, são coisas diferentes, porque nós tivemos 2 eleições durante este período e tivemos um período em que o governo esteve em gestão, e são 2 governos que não têm maioria absoluta no Parlamento. E, portanto, esta realidade é completamente diferente da realidade que tínhamos antes de um governo que tinha maioria absoluta e, portanto, acho que os sinais são equívocos. Porquê? Porque ao mesmo tempo que parece haver alguma insatisfação, ou pelo menos há alguma não realização com aquilo que tem sido feito por este governo, não me parece também que haja uma identificação de uma alternativa, e as alternativas neste momento, com o Parlamento, com a configuração que tem, poderiam ser ou do Partido Socialista ou do Chega. Não vejo que nenhuma das duas pareça emergir como essa alternativa. E, portanto, o que eu acho é, se as pessoas estão insatisfeitas porque acham que este governo está muito parecido com o anterior, ainda bem que estão insatisfeitas. Fico eu satisfeito com esse resultado. Não acho que a avaliação seja justa, mas a crítica ser que é muito parecido com o governo anterior, pois então temos bom caminho para fazer. Não é parecido, é pior. Nos 3 anos que o governo ainda tem pela frente, eu também acho que tem de ser cada vez mais diferente daquilo que foi o governo do Partido Socialista. E, portanto, havia aqui questões que era preciso tratar. E não é nada revanchismo. Quando este governo fez mais de 25 acordos em carreiras da administração pública para corrigir situações que o governo do Partido Socialista não tinha corrigido, isto não é revanchismo, isto é justiça social. Quando se baixa os impostos sobre as famílias e as empresas, IRS e IRC, em cada um dos orçamentos que este governo apresentou. Quando se baixaram os impostos para os mais jovens acederem à habitação, porque se considerava que esse era o problema mais grave para os mais jovens. Quando, além de se aumentar pensões, de acordo com a lei, o que nem sempre o Partido Socialista fez, porque houve anos em que não aplicou o critério legal de atualização das pensões, aumentou-se o complemento solidário para idoso e deu-se medicamentos gratuitos a quem beneficia do complemento solidário para idosos. Corrigiu-se o caos que existia na imigração. Bom, eu aceito que as pessoas possam, por um lado, não ter ainda assimilado algumas destas medidas e, por outro lado, exigência para com a maioria, tem de haver um discurso mobilizador que junte todas estas realidades e que consiga mostrar às pessoas que todo este caminho tem um desígnio, que esse é que eu acho que é importante também, que distingue claramente do Partido Socialista, é que nós não nos basta distribuir melhor do que o Partido Socialista a riqueza. Nós temos de criar condições para que o país produza muito mais, porque só produzindo muito mais é que as pessoas poderão viver melhor. E eu acho que essa parte é uma ambição para os próximos anos, e acho que aí o Governo deve olhar para estes indicadores, indicadores com toda a franqueza de 500 entrevistas não são muito significativos, indicadores que dizem há mais de metade dos portugueses, que são 53%, que acham que este Governo não está a governar bem, mas há 40% que acham que está a governar bem. Ora, 40% são mais do que a AD teve em votos. E, portanto, não é... Convém olhar para estes dados também com a frieza que eles merecem. Mas o que eu não acho que se deva fazer, do lado da AD e do Governo, é ignorar estes indicadores e fingir que está tudo bem. Acho que devemos aumentar o nosso próprio nível de autoexigência. Miguel, vamos avançar mais uma vez para a reforma laboral. O Presidente da República vai receber os parceiros. Diz que não é pressão, é diálogo. O que é que pode conseguir o Presidente? Bem, eu acho um mau princípio que um Presidente da República, durante um processo legislativo, tente interferir nesse procedimento legislativo antes dele estar terminado, e o Presidente já disse que não está a fazer isso. Está, no entanto, a receber pela primeira vez os parceiros sociais, e há coincidência, eu não posso continuar a ser demasiado ingênuo nesta análise, que essa convocação é feita antes de uma reunião muito importante da UGT, e, portanto, obviamente que falará sobre o tema do pacote laboral. Mas isso lá está, demonstra mais uma vez, eu tenho muito respeito pelo João Almeida, mas eu tenho a sensação que a maioria que suporta este governo continua mesmo a viver no país da Alice dos países... De maneira nenhuma, não foi nada disso que eu disse. No país das como se fosse a Alice no País das Maravilhas, não é? Porque, por exemplo, relativamente o que é que este governo fez em dois anos?
Este governo tinha dito que ia reduzir o tempo de espera relativamente, por exemplo, às cirurgias de doentes com cancro. Os dados recentes demonstram o contrário, que esse tempo aumentou. Este governo disse que ia resolver, primeiro em 60 dias apresentando um plano, depois com medidas de curto, médio e longo prazo, resolver vários problemas no Serviço Nacional de Saúde, atribuindo um enfermeiro de família e um médico de família aos vários doentes. Não conseguiu realizar isso. O que é que conseguiu? Conseguiu, aliando-se à extrema-direita, proibir que bandeiras LBGT fossem içadas nas câmaras municipais. Foi essa a grande medida do governo. Ou mudar, por exemplo, o símbolo da República. O símbolo, o logotipo do governo estilizado relativamente ao símbolo da República. As pessoas não se lembram de medidas deste governo que sejam transformadoras. O João faz referência à questão das carreiras na função pública. Por amor de Deus. Eu recordo que o Partido Socialista tinha uma maioria absoluta em 2022 até 2026, até outubro de 2026. E havia um calendário de reposição desses mesmos salários na função pública. Pedro Nuno Santos, em campanha eleitoral, propôs exatamente as mesmas medidas que este governo executou. Desse ponto de vista, não há divergência relativamente ao Partido Socialista e à atuação que o PSD. Agora, há relativamente, por exemplo, à descida de impostos, porque o PS desceu mais impostos em 2024 do que o PSD. O PS desceu 1,1 mil milhões de euros e o PSD só desceu cerca de 300 milhões de euros em 2025. Portanto, este discurso não cola e depois nós olhamos para a vizinha Espanha e fazemos a comparação e as pessoas sentem que na vizinha Espanha têm um governo que intervém em momentos de conjuntura difícil para minorar as dificuldades que as pessoas sentem. As pessoas não sentem a atuação do governo em matéria de combustíveis, nem em matéria de aumento do custo de vida. Por isso é que o PSOE perde as eleições todas. Reflete-se, na minha perspectiva, nestes inquéritos da oposição. Mas eu costumo dizer que quando um adversário comete um erro, deixa o adversário continuar a cometê-lo. Portanto, por mim... Esse discurso é a prova que o adversário não vai cometer o erro, Miguel. O João Almeida a falar, e também queria saber o que é que pensa que pode o Presidente conseguir a respeito da reforma laboral e dos encontros com os parceiros? Eu não vejo mal, sinceramente, que o Presidente da República chame os parceiros nesta altura. Outros Presidentes chamaram. Houve, no início, a ideia de que é a primeira vez que isto acontece. Não é a primeira vez. Outros Presidentes chamaram. Houve um Presidente que chamou quando uma parte da concertação social, durante um governo do Partido Socialista, abandonou negociações. Isto não aconteceu desta vez. Eu já ouvi o José Luís Carneiro, para aí umas 4 vezes, dizer que a concertação social tinha caído e que não havia acordo, e continuam as partes a negociar. Portanto, se calhar vai anunciar a 5ª, a 6ª vez. O Presidente da República mostra que é um bocadinho mais responsável do que isso. E, portanto, chamou, um bocadinho não, bastante mais responsável, chamou os parceiros sociais. Com certeza que vai querer ouvir as suas perspectivas. E eu espero, sinceramente, continuo a esperar, que possa haver um acordo relativamente ao que está neste momento em discussão, que é muito diferente daquilo que tem sido discutido na praça pública. Mas eu até digo uma coisa, eu gostava era que houvesse uma discussão sobre, e o Miguel, por acaso, há bocado falou de algumas dessas questões que não está neste momento a ser conversado e tem de ser, sobre gestão de horários de trabalho, sobre conciliação de vida familiar e vida profissional, sobre a vantagem que existe na utilização da inteligência artificial e das novas tecnologias para não diminuir aquilo que é a produtividade, mas, pelo contrário, aumentar a produtividade, permitindo às pessoas terem um tempo de trabalho mais conciliado com a sua vida familiar. Isso é que seria um grande avanço na discussão. Agora também lhe digo uma coisa, se há bloqueios em questões tão simples como aquelas que estão a ser discutidas agora, que existem na generalidade dos países da União Europeia, isso é uma dificuldade para depois virmos a negociar as outras. E aí acho que é importante haver um papel pedagógico do Presidente da República que possa abrir caminho a uma negociação até mais profunda no âmbito da concertação social. O que é que o João Almeida acha que vai acontecer com esta reforma laboral? Sinceramente, eu espero que haja acordo. Digo isso desde o início. Lembro-me de estar neste estúdio há uns meses, quando foi anunciada pela primeira vez a queda do acordo e não haver. Acho que é importante. Acho que o Banco de Horas é importante. Acho que nós não podemos olhar para a Europa, querermos competir com os outros países da Europa, querermos ter salários mais próximos daquilo que outros países da Europa têm e depois não queremos ter as regras do resto da Europa. Isso não existe. O Banco de Horas individual existe em 90% dos países da União Europeia. E nós continuamos aqui numa discussão
como se isso fosse... A questão não é banco de horas ou não banco de horas. É, os trabalhadores têm ou não têm autonomia de negociar esse banco de horas para lhes poder ser favorável. Eu aí acho que é uma discussão interessante, porque obviamente não pode ser uma imposição do empregador. Isso tem de ser a benefício do trabalhador, até para a organização da sua vida familiar. Vamos ver outra vez. Vamos ter contrapartidas. A partir disso, há banco de horas e há uma contrapartida de possibilidade de conciliação da vida profissional e da vida familiar. Eu acho que isso é legítimo. Agora, bloquear com chavões não é um caminho correto. Eu sei que a CGTP segue sempre esse caminho, mas esperava, sinceramente, outra postura da UGT e espero que ainda ela venha a existir. Vai haver uma reunião importante dentro da UGT. Há também sinais que dentro da UGT não é unânime esta condução que tem sido feita. Vamos aguardar com tranquilidade, e depois porque eu acho que para o país é muito melhor que haja um regressaremos acordo. ao tema, que não tem sido muito discutido. Temos aqui uns minutos finais. Miguel, queria só saber, nós tivemos a imagem do chefe do governo espanhol com José Luís Carneiro e estávamos há pouco ali a falar na redação. Será Pedro Sánchez o líder da esquerda na Europa? Bem, neste momento inequivocamente. Porque... E solidamente? Neste momento, inequivocamente, até que haja eleições em Espanha e depois veremos se continuará a ser ou não, mas do ponto de vista dos resultados... Mas na Europa, como rosto de... Julgo que sim, por vários motivos. Nós habituámos a ver a Alemanha como um motor do crescimento europeu. Ora, em 2024 nós tivemos a Espanha a crescer 3,2% e em 2025 a crescer 2,8%. A Espanha aumentou a sua população residente para 49 milhões. Para além do mais, conseguiu pela primeira, desde 2008 que não tem uma taxa de desemprego tão baixa. Em Espanha a taxa de desemprego é estruturalmente alta, é neste momento 10%, só para perceberem. Em Portugal neste momento é de cerca de 6%. Mas ainda assim é a mais baixa desde 2008 em Espanha. E depois, do ponto de vista internacional, é de facto o único político europeu que consegue falar sem estar preocupado com as consequências comezinhas de saber se a clique do Sr. Trump gosta ou não gosta das declarações que são feitas. É mais por aí até. E, portanto, eu acho que, de facto, mais uma vez, eu acho que há uma grande cisão na sociedade espanhola, mas sempre houve desde a Guerra Civil. É normal que assim seja, se calhar até bastante mais do que na sociedade civil portuguesa, mas eu acho que é muito importante pessoas que falem de forma clara. E falando de forma clara, nós desagradamos a algumas pessoas e agradamos a outras pessoas. Eu não me revejo em algumas das posturas de Pedro Sánchez, mas acho que as pessoas hoje em dia, num mundo tão incerto, precisam dessa social-democracia, que é a ideia de que é possível moderar precisamente esses excessos do egocentrismo e do individualismo. Também em Espanha, aliás, à semelhança de Portugal, o salário mínimo nacional subiu 60% ao longo dos últimos 8 anos. Também isso tinha acontecido durante o governo do PS entre 2015 e 2024. Portanto, são traços. Deixa-me ouvir também o João Almeida sobre Pedro Sánchez, se é o líder da esquerda na Europa. Olha, neste momento é certamente o líder do radicalismo na Europa, porque com a queda de Orbán e com a derrota de Orbán, Pedro Sánchez é o único líder europeu que continua a fazer alianças com extremistas, com terroristas, e, portanto, é alguém que só lidera um governo porque se vendeu, e vendeu é o termo, a terroristas. E, portanto, está apoiado por quem... Está apoiado pelos herdeiros políticos da ETA. Presidente do governo regional da Catalunha, Miguel, eu ouvi até ao fim. Livres na Catalunha. Eu ouvi até ao fim. Pedro Sánchez precisou de se manter presidente do governo para não ser julgado, nem ele nem a mulher, pelos crimes de que são indiciados. A família de Pedro Sánchez está toda ela envolvida em processos judiciais. Nós soubemos já o que aconteceu em Portugal com o ex-primeiro-ministro. E este presidente do governo de Espanha é muito parecido com o primeiro-ministro que tivemos em Portugal. Com a diferença, José Sócrates nunca se aliou a terroristas e Pedro Sánchez até com terroristas se aliou para se manter no poder. E se Espanha estivesse tão bem como está a dizer o Miguel, o PSOE não perdia eleições atrás de eleições, em todas as eleições regionais, mesmo nos seus territórios mais favoráveis, como é o caso da Andaluzia ou da Extremadura, onde perdeu como nunca tinha perdido. E outra questão,
mesmo em relação à questão internacional, peço desculpa, mas na Europa há uma voz muito mais coerente e forte que é de Pedro Sánchez, que é a da Primeiro-Ministro Meloni, que tem sido muito mais, essa sim, muito mais coerente, sendo até de uma linha política mais próxima de Trump, de ter a coragem de dizer que os Estados Unidos têm feito uma condução errada de uma série de questões, designadamente daquela que tem a ver com o Irão. E, portanto, não é isso que distingue Pedro Sánchez. O que distingue Pedro Sánchez é ser um radical aliado com terroristas. E isso, de maneira nenhuma, pode ser uma referência. Teresa, eu só preciso de 10 segundos. Mas só 10 segundos, Miguel. Sim, é só para que se perceba, quer dizer, Pedro Sánchez tem o apoio de movimentos independentistas. Houve um presidente de um governo regional da Catalunha que convocou eleições e que foi julgado por secessão. Nós, em Portugal, não temos esse tipo de crime, porque, felizmente, temos integridade territorial. É isto a que o João se refere quando se refere a terroristas. O PSOE espanhol... Não é. O PSOE espanhol não pede messas a ninguém, porque vários deputados e dirigentes do PSOE foram assassinados por movimentos terroristas Foi Felipe González que disse que nunca mais votaria em Pedro Sánchez. Foi Felipe González que disse que nunca mais votaria em Pedro Sánchez, não sou eu que estou a dizer. Dizer isso seria o mesmo que dizer o maior líder do socialismo espanhol. Que o João se alia com terroristas. O maior líder do socialismo espanhol disse que jamais votaria em Pedro Sánchez. Para vice-presidente do Parlamento, quer dizer, é um excesso de linguagem. E eu não cometo esse excesso de linguagem. Não, Felipe González disse-o. Felipe González disse, não sou eu que estou a dizer, nunca votaria em Pedro Sánchez. Bom, temos que fechar. O João Almeida, até à próxima. Miguel, até para a semana. Obrigado.